Capítulo 1001 Igreja da Serpente Gigante. A peste reduzira a população do Império Sacartes pela metade e o poder militar também havia declinado drasticamente. Leylin's Hope Stronghold absorveu continuamente os nutrientes da ilha de Banks e cresceu cada vez mais próspero. No entanto, ele estimou que uma nova onda de poder iria surgir em breve. Os espíritos ligados à Terra e os espíritos Totem deveriam estar planejando algo enorme. Leylin acariciou seu queixo e ponderou. Os espíritos da ilha de Banks foram de fato carregados dos espíritos errantes das várias regiões. Sua força era um pouco limitada à área de onde vieram e ao conhecimento que possuíam. Leylin só havia matado os espíritos de pequenas tribos até agora, mesmo os mais fortes entre os totens contendo um fragmento de divindade. Mesmo que tal espírito possuísse um domínio, Leylin não temia nada. No entanto, o Império Sacartes tinha vários espíritos poderosos com força se aproximando do nível dos semideuses. Em seus próprios domínios, seus poderes seriam amplificados para colocá-los no mesmo nível dos verdadeiros deuses. Em poucas palavras, se Leylin entrasse nos limites do Império Sacartes, seria assolado até a morte por espíritos divinos. Pelo contrário, se esses espíritos ousassem se aventurar fora de seus domínios, eles teriam no máximo a força dos semideuses. Sua força se deterioraria nas vizinhanças de Hope Stronghold. Devido a essas condições, Leylin não estava ambicioso para desafiá-los. Em vez disso, ele continuamente enfraquecia e corroía suas forças. Para ele, esses espíritos eram como animais, enjaulados. Ele poderia enfraquecê-los facilmente com o poder da fé e dos exércitos mortais, então não havia a necessidade de se apressar. Com a ajuda da peste, as forças de Leylin cresceram sem qualquer resistência, cortando seus oponentes como facas quentes através da manteiga. Havia até nativos ocasionais que haviam abandonado sua fé em seus espíritos totem e pediram entrada na fortaleza. Os próprios nobres de uma tribo abandonaram suas crenças para procurar abrigo. Afinal, Hope Stronghold representou a vida para os meros mortais. Fora dela, só se podia esperar pela morte. Sob tal imensa pressão, somente os mais zelosos adoradores dos totens não teriam vontade de se converter. Os espíritos não tinham solução alguma para o plano de Leylin. Dados seus poderes, os padres de clérigos que eles criaram seriam, no máximo, capazes de salvar uma pequena parte da nobreza. Os plebeus seriam deixados para morrer. O que era ainda mais desavergonhado era que o patógeno de Leylin poderia infectar uma pessoa mesmo depois de terem sido curados anteriormente. A ilha de Banks agora se transformara em uma ilha de peste. Os nativos que não obedeciam a Leylin só podiam se esconder nos cantos da cidade ou nos altares, esperando a inevitável peste atacar. Uma vez que a maioria deles abandonou sua fé, os espíritos do totem e os espíritos ligados à terra seriam um bando de patos sentados. Um semideus não podia sustentar sua força divina nas costas de fanáticos, sacerdotes e nobres. Sua magia sagrada diminuiria, fazendo com que mais pessoas morressem. Era um ciclo vicioso. À medida que diminuía o controle sobre os fiéis, o domínio de seus poderes diminuía. Agora, a influência de Leylin se espalhou para quase um quarto da ilha. Embora tenha começado na esquina de uma região, os espíritos do totem do Império não puderam fazer nada a respeito. Enquanto isso, a influência de Leylin só cresceu mais a cada dia que passava. Leylin sentiu que nem precisava atacá-los pessoalmente. Os espíritos regionais seriam extintos puramente devido à falta de adoradores. Por outro lado, não era como se esses espíritos não tivessem contramedidas contra ele. Embora as batalhas em larga escala fossem impossíveis desde o início da praga, elas haviam passado por oráculos com uma estratégia para impedir que os nativos se mudassem para Leylin. Eles estavam espalhando rumores de que foi o próprio Leylin quem espalhou a peste, que ironicamente era verdade. A serpente gigante do oeste desenterrou cruelmente os corações de nosso povo, usando seu sangue fresco para fazer um sacrifício ao mal. É assim que este diabo de peste nasceu. Os diabos de pele clara nunca vieram com boas intenções. Eles cobiçam nossa riqueza e terras férteis, e estão até mesmo preparados para usar nossas vidas em fazer as ordens de seus deuses. Tais rumores eram muito prevalentes na ilha de Banks, alguns até mesmo fazendo suas rondas dentro de Hope Stronghold. No entanto, foi precisamente a partir dessas ações que Leylin detectou algo anormal. A vida e a reprodução são os desejos mais primordiais dos seres vivos. A força desse desejo deixa os deuses maravilhados.
Ele olhou para a agitada fortaleza da esperança e sorriu largamente. E o desejo de viver é muito maior do que o desejo de reproduzir. Mesmo que eu proclame que estou de fato matando os nativos e usando sua carne e sangue para ritos de sacrifício, eles ainda têm uma forte vontade de viver. Enquanto eles forem capazes de sofrer o meu batismo e se livrarem da praga, ainda haverá muitos nativos que virão. Antes que os deuses encontrem um antídoto para essa praga, esta situação será irreversível. Quanto aos rumores, eles podem, no máximo, aumentar a carga de trabalho de Tiff e da igreja. O patógeno inventado por Lelin era apoiado por sua habilidade como magus e pelo poder das linhagens de outro mundo. Além disso, só foi eficaz nos nativos. Era quase impossível para aqueles deuses encontrarem uma cura para isso. Todo-Poderoso, Senhor. Você é a cobra colossal que devorará o mundo, a portadora do massacre. Um dia, você se transformará nas estrelas do céu. Tiff entrou por uma grande porta atrás de Lelin, vestida com roupas brancas imaculadas. Nesse vasto e limitado mundo, Lelin havia finalmente estabelecido uma igreja com um cronograma adequado. Batalha e conquista constantes haviam dado a ele um grande número de fiéis, e os acólitos tinham sido submetidos também ao batismo. Eles agora estavam equipados para realizar sua licitação. Ele dera a Tiff um grupo de clérigos e colocar um membro de sua própria família encarregado da administração, o que resultava em imensa gratidão de ambas as partes. Além disso, ele tinha uma base de fanáticos em grande número e uma igreja. Todo o resto se encaixaria. Lelin tinha chamado a Igreja da Serpente Colossal, com a imagem de um Targaryen como insígnia. Tiff estava cuidando das sagradas escrituras e coisas do tipo. Dado que ele tinha sido infundido com a força vital de Lelin e foi o segundo lendário da igreja, ele naturalmente foi apontado como Papa. Com as contribuições de Tiff em nutrir os acólitos, a posição era dele mesmo assim. Isso estava de acordo com os planos de Lelin, e Isabel nunca brigaria por essa posição. O que é isso? Lelin se virou, a ocasional imponente aura irradiando de seu corpo. Nós já capturamos alguns suspeitos espalhando rumores para manchar sua reputação. Enquanto Tiff tinha uma ideia do maior estratagema de jogo, nem ele nem Lelin admitiam abertamente. Em casos como este, a menos que eles pegassem o próprio agressor no ato de espalhar o patógeno, que evidência seria suficiente? Quanto à cura e água benta, eles poderiam justificá-lo dizendo que a força divina de Lelin contrariava o patógeno. Ele não tinha cultivado os domínios e divindades da peste e da doença de qualquer maneira, então ele não tinha medo de uma investigação. Verdade seja dita, se os deuses tentassem chegar ao fundo disso, a deusa das pragas se tornaria um bode expiatório para Lelin. Quem pediu a ela para gostar de fazer coisas maliciosas como espalhar pragas e doenças em primeiro lugar? Uma epidemia não apoiada por poderes divinos era inédita no mundo dos deuses, onde tal coisa implicava acender a divindade naquele mesmo domínio. Afinal, o que Lelin fez veio de outro mundo. Todo-Poderoso Senhor, devemos puni-los? Tiff perguntou em voz baixa. A punição seria naturalmente a vida deles. Afinal, Tiff tinha sido originalmente do mundo das trevas, e tinha feito inúmeras coisas como esta. Até mesmo o mais puro dos bons deuses tinha pessoas na igreja realizando seus atos sujos. Tiff. A voz de Lelin era extremamente gentil, mas carregava uma dignidade que não podia ser oposta. Tiff endureceu e ouviu seriamente. A igreja está aberta e acima do quadro. Nós concederemos um julgamento justo até mesmo para aqueles ratos vis das trevas, especialmente em tais assuntos. Eu entendo. Tiff colocou seu melhor rosto de pensar e saiu respeitosamente. O significado de Lelin era para ele condená-los de seus crimes imediatamente, apenas publicamente. Ele não podia enganar os sábios e as pessoas inteligentes, mas, e daí? Em todas as épocas, os plebeus constituíam a maior parte da população. Tornando oficial a prisão, e substanciando-a com alguma prova, Lelin poderia usar seu governo para condená-los. Ele e a igreja precisavam de um pano branco para se cobrir, e se eles descartassem as pessoas às escondidas, isso levaria a mais rumores. No entanto, se o prestígio e a reputação dele aumentassem, aquelas pessoas que conseguissem chegar além dos estratagemas não conseguiriam mais superar essa onda crescente. Às vezes, a superficialidade era extremamente importante. Com seus tesouros de dados e memórias, Lelin estava muito à frente dos deuses da Ilha de Banks para controlar os corações dos outros. Vários dias depois, o julgamento começou sob o olhar atento das pessoas,
que se apressaram para assistir à cena. Tiff não os pressionou para admitir seus crimes, em vez de acusá-los de manchar o santo nome e causar desconfiança entre os adoradores. Isso causou um enorme burburinho entre as pessoas reunidas. Capítulo 1002 Invasão Esperança Fortaleza e o batismo de seu Deus eram a única salvação dos nativos da ilha de The Banks. Somente onde a luz da serpente alada Deus brilhou, eles poderiam evitar a praga. Eles poderiam até continuar a viver de forma saudável, sem medo de vomitar sangue de repente e acabar morto na beira da estrada. Uma vez que Tiff expôs esses suspeitos de seus crimes, imediatamente provocou indignação pública. As massas zombavam e gritavam, e se não fosse pelas tropas de manutenção de paz que estavam à disposição, esses condenados já tinham sido rasgados em pedaços. Estes suspeitos infelizes foram considerados culpados. Eles não apenas espalharam rumores e procuraram informações sobre o passado de Lelin, mas também procuravam as origens da água benta, uma missão extremamente importante. Todos e cada um desses atos foi uma tentativa de manchar a reputação da igreja. Como esperado dos santos protetores, esses suspeitos que os nativos viram diariamente foram rapidamente capturados. Todas as evidências apontaram para sua culpa. Embora eles quisessem negar esses supostos crimes e confessar seus outros erros, descobriram que ninguém acreditaria neles. O estereótipo de que as pessoas más cometeram mais erros foi predominante, e as verdades que eles disseram foram rejeitadas. Muito em breve, Tiff anunciou com retidão os crimes desses espiões e os enviou para queimarem na fogueira. Isso foi acompanhado por aplausos jubilantes do público. Os rumores que circulam foram muito rapidamente suprimidos por este evento. Lelin tinha cada vez menos interesse nos negócios dos mortais nos dias de hoje. Os nativos só tinham duas escolhas: eles poderiam converter-se à sua fé ou morrer da praga. Com as únicas opções oferecidas, morte e salvação, foi extremamente fácil conquistar a ilha de Banks. Tendo perdido seus adoradores, os espíritos do totem haviam se transformado em uma coisa do passado. Eles não tinham mais chances de virar a maré. No entanto, esses espíritos não eram tolos. Com suas existências ameaçadas, eles escolheriam jogar com suas vidas. Na mesma noite, Tiff ordenou a execução dos criminosos. O céu estava claro, sem uma única nuvem bloqueando o vasto rio de estrelas e a lua prateada. O luar e a luz das estrelas brilhavam sobre Hope Stronghold, dando tudo o que tocava um brilho prateado. Tiff e Isabel acabaram de terminar suas tarefas diárias. De repente, eles sentiram o coração se contrair e palpitar, como se algum animal pré-histórico estivesse atraindo à distância. Um nervosismo fez com que seus cabelos ficassem em pé enquanto eles seguiam para as janelas. Isso é, eles ficaram boquiabertos. Um rastro de fogo iluminou o céu, seus raios deslumbrantes iluminando o horizonte e aquecendo Hope Stronghold em seu esplendor. No final desta luz dourada estavam várias figuras com auras monstruosas que deixaram as duas um pouco sufocadas. Os deuses tribais. Eles vieram aqui diretamente. Tiff gritou com voz rouca. Esses espíritos do totem não foram tolos o suficiente para deixar Lelin separá-los. Com a imensa pressão que ele colocou sobre eles, eles decidiram se unir em um contra-ataque feroz. Suas fontes confirmaram que Lelin era quem estava por trás disso tudo. Se o corpo principal de Lelin fosse morto em uma guerra santa, tudo terminaria. Deus! Tiff apertou sua crista subconscientemente, com apreensão em seus olhos. Mesmo que esses espíritos tivessem deixado suas fortalezas, ainda eram semideuses. Embora seus poderes tivessem diminuído, planejavam superar Lelin com números absolutos. Embora Tiff soubesse que ele não poderia perder o controle em tais ocasiões, seu coração ainda pulava uma batida. É o guardião flamejante. Todo-poderoso Akaban, o deus do sol. O fenômeno nos seus alertou os nativos e, quando muitos deles olharam para os céus, viram os semideuses que haviam abandonado. Eles gritaram de medo, chamando os nomes dos deuses que eles costumavam adorar. Não há necessidade de temer, crianças. Uma voz soou da estátua de Targaryen, viajando para as profundezas da alma de cada adorador. Pareceu vir à vida, a voz carregando uma energia suave que os acalmava. Imediatamente. HSS. Um fantasma Targaryen apareceu no ar, enfrentando os inimigos. Deixe isso comigo. Concentre-se na luta dos nativos do outro lado. Lelin transmitiu para as mentes de Tiff e Isabel. Feito isso,
Ele levantou a cabeça e avaliou quais seriam os oponentes mais poderosos que enfrentara desde a sua chegada ao mundo dos deuses. Uma vez que os eliminar, todo o Império de Bancos cairá em minhas mãos. Os olhos de Lei Lin se avermelharam quando o olho do pesadelo apareceu em sua testa. Raios dourados esplêndidos iluminaram seu corpo, aparentemente à beira de se queimar. A poderosa aura fez com que alguns espíritos opostos mudassem suas expressões. Poucos espíritos do totem vieram em primeiro lugar. Eles provavelmente sabiam que os seres divinos pouco podiam fazer com ele. Os que estavam aqui eram todos semideuses, brilhando com seus fogos de fogo únicos. No meio havia uma gigantesca carruagem flamejante com um nativo seminu no topo. Ele empunhava uma lança dourada e tinha um rosto grave, emitindo a aura distinta de um rei enquanto seus olhos brilhavam com sabedoria. O que foi mais surpreendente para Lei Lin foi que o cavalo em chamas que puxava sua carruagem também era um semideus, mas permaneceu sob o nativo e se permitiu ser usado como montaria. Nas laterais da carruagem flamejante havia um leão de 2 cabeças com um pelo dourado em pé, além de um escorpião que parecia ser feito de ouro puro. 4 semideuses. Isso é todo o poder divino escondido da Ilha de Banks. Lei Lin encontrou seus olhares sem fraqueza nem medo. Intruso. Desfaça essa doença. Eu, o imperador fundador do Império Sacartes, o Deus Sol e Rei de todos os reis, controlador de todas as chamas, montanhas e rios, Akaban, posso conceder-lhe uma morte digna se você obedecer. O semideus na carruagem de guerra exclamou em sua língua, segurando as rédeas do cavalo em chamas. Como os semideuses podiam compreender todos os idiomas escritos, não havia problema com a comunicação. HM. Sua mente não está corroída pela fé dos nativos? Lei Lin ficou ligeiramente surpreso. É porque ele era uma alma nativa que se fundiu com a fé do Império, tornando-se uma alma valente após a morte. Enquanto Lei Lin refletia sobre as ameaças de Akaban, o leão semideus e o escorpião rosnaram terrivelmente. Examinando-o mais de perto, Lei Lin não pôde deixar de sentir pena. Que pena! Enquanto você está fazendo tudo o que pode para compreender a divindade, você é muito ambicioso. Isso não vai ajudar você a romper as restrições dos nativos e se tornar um verdadeiro Deus. Akaban foi obviamente muito sábio em fortalecer seu domínio, mas ele ainda era incapaz de se tornar um Deus verdadeiro. Mostrou como esse caminho era tedioso. Lei Lin conjeturou que havia 2 razões plausíveis para o fracasso. Primeiramente, havia as falhas com as almas dos nativos. Por outro lado, o próprio Akaban pode ser muito ambicioso. Os domínios do Sol e da Lua poderiam realmente competir contra deuses maiores, mas Akaban ainda não estava satisfeito com eles. Ele queria se espalhar em outros papéis, tornando-se um overlord. Lamentavelmente, o pouco de fé que os nativos podiam fornecer não era suficiente para isso. Isso o deixou preso como um semideus. Se Akaban tivesse escolhido domínios relacionados com os nativos ou selvageria, ele poderia ter se tornado um verdadeiro deus. Se fosse esse o caso, Lei Lin não teria nada a ver com The Bank's Island. Akaban. Sua infelicidade é minha maior fortuna. Tendo pensado nisso, Lei Lin parecia ter a pérola da sabedoria. O olhar de absoluta confiança que ele evidentemente havia apunhalado o ego de Akaban. O que pode um simples ser divino de outra raça, alguém que não é nem mesmo um semideus, fazer para resistir ataques de todos os lados? Dado que ele era o imperador fundador, não havia palavras como modéstia ou consideração no vocabulário de Akaban. Ele olhou para conveniência e benefícios. Com um aceno de mãos, o leão de 2 cabeças e o escorpião dourado cercaram Lei Lin. O próprio Akaban montou a carruagem para percorrer o campo de batalha, feixes de chamas douradas espirrando em todos os lugares e formando uma cena resplandecente na noite. O cavalo flamejante, ele próprio um semideus, relinchou, e uma sombra de um sol surgiu atrás de Akaban. A aura imponente refreava grande parte da energia de Lei Lin, e Akaban se preparou para dar um golpe final em Lei Lin. Chic! Chic! O escorpião dourado gritou sem fim. Sua cauda disparou, contendo toxinas que eram muito mais potentes que o dedo da morte dos magos. O leão de 2 cabeças rugiu também, usando suas habilidades inatas. Uma cabeça cuspiu chamas, enquanto a outra cuspiu raios azuis. Mais importante ainda, seus domínios se espalharam, iniciando o processo de esmagamento de Lei Lin. Capítulo 1003. Avanço entrega. Você vai perder em uma mera disputa entre domínios. A voz de Akaban ecoou por todo o campo de batalha.
Ele estava circulando Lelin vagarosamente, além dos dois semideuses em combate. Ele tinha o espírito valente de um imperador, e antes de se tornar um semideus, ele tinha sido claramente um tático. Suas palavras foram projetadas para afetar a mente de Lelin. Infelizmente, as próprias dificuldades de Lelin lhe deram uma vontade que era mais dura que o diamante. Tais desafios eram inúteis, revelando apenas a falta de confiança de Akaban para ele. Você está preocupado com qualquer trunfo que eu tenho? Ou é minha experiência no continente? As engrenagens na mente de Lelin zumbiram, e ele logo entendeu o que a outra parte estava pensando. Akaban parecia saber um pouco sobre os deuses no continente, e era por isso que ele estava adivinhando a identidade de Lelin. Infelizmente, Lelin estava agora completamente sozinho. Mesmo se ele fosse morto aqui, ninguém causaria problemas para Akaban. Além do corpo principal do feiticeiro, é isso. Eu posso acabar com todos os 4 facilmente, se usar a cidade flutuante, mas então não será mais um segredo. Lelin olhou profundamente em pensamentos. Ele tinha acumulado um enorme número de cartas em suas mangas, e as garras dos outros deuses provavelmente cairiam se descobrissem. A cidade flutuante havia mudado para a área fora da ilha de Banks, aguardando seus próximos comandos. Em seu desempenho máximo, a cidade flutuante poderia contestar os verdadeiros deuses. Cuidar de alguns semideuses era como brincar. Infelizmente, esse poder seria sentido pelos outros deuses, tornando as coisas difíceis para ele no futuro. Domínio do massacre. Lelin escolheu lutar com sua própria força. O domínio vermelho escuro irrompeu dele, permitindo-lhe obter um enorme impulso na força. Ele estava agora em casa, afinal. O domínio vermelho escuro que mantinha o poder da sede de sangue tirânica expandiu-se abruptamente e até afastou os domínios dos dois semideuses. Eles estavam agora em terreno igual. Essa pura sede de sangue e força desse domínio. Observando do lado de fora, Akaban imediatamente pareceu mergulhar em pensamentos, como se tivesse conseguido alguma inspiração no domínio de Lelin. É a pureza. Eu era muito ganancioso no passado. Para me tornar um verdadeiro deus, vou precisar entender completamente pelo menos um aspecto. Essa inspiração pareceu mudar o corpo de Akaban, tornando sua forma divina mais sólida. Esta foi a parte mais aterrorizante sobre ele. Ele poderia aprender e melhorar mesmo em batalha. Se Akaban pudesse sair desta batalha, então ele seria capaz de se livrar dos elementos heterogêneos em seu domínio e obter um domínio divino. Isso faria dele um verdadeiro deus. Infelizmente, você não terá essa chance. Lelin riu descontroladamente, o feitiço lendário em suas mãos aparentemente lançado instantaneamente. Explosão de meteoros. Esmagando Palm. Uma explosão ofuscante e uma grande palma abafaram os dois semideuses que o combatiam. Uivos enfurecidos soaram entre as brilhantes luzes mágicas quando Lelin usou o dimensional Lea para chegar na frente de Akaban. Uma equipe de ouro apareceu em suas mãos. Xiu. Xiu. As luzes piscaram e um pássaro flamejante dourado passou a existir. Suas gigantescas asas batiam chamas como se fossem pétalas quando seu grande bico começou a bicar em Akaban. Alma de um ser divino. É com isso que você está contando? Que ingênuo. Diante de tal ataque, Akaban limitou-se a franzir a testa ligeiramente. O cavalo na frente da carruagem bufou abruptamente, absorvendo todas as chamas espalhadas. Vendo que você me deu indicações no meu caminho, deixe-me enviar sua Trezou para o plano astral. A lança de ouro na mão de Akaban perfurou para a frente, atingindo o bico do grande pássaro flamejante. Um rangido agudo soou e o bico do pássaro flamejante começou a se fragmentar como vidro, revelando o cajado de ouro por baixo. O bico do pássaro tinha sido realmente a dica da equipe. Seja a força do seu domínio ou o seu acúmulo de força divina, você não pode se equiparar a mim. Akaban pareceu suspirar, sua lança dourada impiedosamente atingindo o cristal no topo do cajado. Xiu. Xiu. A grande alma de pássaro flamejante no cristal emitiu um grito miserável, e o núcleo que continha um leve toque de ouro se quebrou. No entanto, Akaban sentiu que algo estava errado. Ah! Muito obrigada, você me ajudou a cuidar da última parte da resistência. Eu teria achado bastante difícil de domar isto. Luz cintilou, e a figura de Lelin partiu depressa. O pássaro flamejante na ponta do cajado explodiu e se reformou. No entanto, ao contrário de antes, parecia não ter inteligência, parecendo bastante rígida.
Feixes de chamas envolviam o cajado, e ondulações de energia com mais do que lendárias ondas podiam ondular. Tudo isso aconteceu no que pareceu ser um piscar de olhos. Lei Lin fez uso da força de Akaban e subjugou completamente o pássaro flamejante, refinando até mesmo o cajado do dragão vermelho mais uma vez. O nome Rei Dragonstaff agora não combina com você. Vamos chamar-lhe o cetro flamejante. Lei Lin calculou seu trabalho de satisfação. Como ele havia usado a alma de um ser divino e tinha a ajuda de um semideus, mesmo que não fosse uma arma divina, o cetro flamejante era muito mais forte do que outros itens lendários. Uma arma divina precisa que a carne e a força divina de um deus sejam completadas. Lei Lin suspirou em pensamento. Enquanto isso, Akaban estava completamente enfurecido na frente dele. Pecador miserável! Como ousa me fazer de bobo? Sua fúria era como a de um regente, e um grande buraco se abriu nos céus da noite. Um relâmpago azul, cada parafuso tão grosso como um braço humano, caiu continuamente. Akaban sentiu a derradeira humilhação em ser usado para refinar uma arma e ser provocado por um simples ser divino. A ira de tal desrespeito só poderia ser aliviada com o sangue fresco e a alma do pecador. Eu vou te mostrar o pecado que você cometeu. O cavalo de guerra rosnou, e a carruagem flamejante avançou. A lança de Akaban dançou quando o raio no céu se reuniu em sua ponta. Roar. Chic. Chic. Enquanto isso, os dois semideuses que Lei Lin ocupou durante algum tempo também se recuperaram. Embora parecessem um pouco lamentáveis, não houve feridos. O ataque conjunto dos 4 semideuses empurrou o ar para fora da região, formando um estranho vácuo. A pressão sobre Lei Lin subiu rapidamente, e a força que surgiu em todas as direções pareceu querer destruí-lo. Como esperado, um ser divino tentando lutar contra um semideus perderá. Lei Lin pôde apenas sorrir ironicamente, e então começou a parecer resoluta. Você apenas percebeu? É tarde demais. Seu corpo será colocado sob o meu trono de ouro para ser usado como uma decoração eterna. Akaban rugiu. Junto com os outros 3 semideuses, seus ataques logo afogaram Lei Lin. Relâmpago, chamas, veneno. Todos os tipos de forças misturadas com o poder da força divina. Os domínios formavam uma região colorida, manchada e caótica de energia. A aura de Lei Lin enfraqueceu, rapidamente, a ponto de desaparecer completamente. Nem eu serei capaz de lidar com os ataques de 4 semideuses. Akaban retirou a lança de ouro em suas mãos. É uma pena que eu não tenha conseguido o método para desfazer a peste, mas agora sei que se tornar um deus verdadeiro é possível. HM. Esperar. A expressão de Akaban mudou rapidamente, quando ele sentiu a descida da poderosa Ord, Origin Force. Hoje. O céu escureceu rapidamente, e as estrelas e a lua prateada rapidamente esconderam seu brilho. Era como se um dragão frenético estivesse viajando através das nuvens escuras, e comparado a ele o raio de Akaban era como de uma criança brincando de casinha. A descida da força mundial de origem. Esta é a designação de um semideus. Akaban já havia experimentado isso antes, e naturalmente não entenderia isso errado. Assim como ele estava prestes a fazer tudo o que podia para interromper o processo, uma força absoluta e poderosa irrompeu. Vestígios dos conscientes do mundo vão mandá-lo e aos outros 3 semideuses voando. Os deuses eram verdadeiramente os queridinhos do mundo e, quando avançaram, naturalmente chamaram a atenção da força mundial de origem. A energia isolante que veio não era algo com que 4 semideuses pudessem lidar. A força mundial de origem, que veio rugindo, imediatamente atraiu a atenção de alguns deuses poderosos. Enquanto o avanço de um semideus não era muito, havia algumas existências que ainda o notavam. Isto parece um semideus, e a localização é no sul dos mares do sul, os territórios dos nativos. Um espírito do totem, ou espírito natural avançou. Para os deuses, os totens dos nativos eram como um grupo de coisas inúteis. Eles eram fracos e não podiam deixar suas respectivas áreas, razão pela qual não mereciam atenção. Várias raias de conscientes piedosos se reuniram nos céus e depois dissiparam-se assim. Não tinham nada a ver com eles. No entanto, não importava o quão cuidadoso Lei Lin fosse, sua reputação de ser o lendário bruxo mais jovem era boa, e ele chamou a atenção de algumas existências. A luz dourada cintilou na ilha Faulen, dentro da igreja de Walken. Transformou-se em uma mulher vestida com as luxuosas vestes douradas. Eu nunca poderia estar errado. Essa aura é do mago. Ele se tornou um semideus?
Os olhos de Hawkeye se enrugaram em um sorriso. Interessante. Seu nome como um gênio provavelmente ressoará pelo continente mais uma vez. Com esse pensamento, Hawkeye gritou severamente. Meus servos. Mestra. Alguns padres de riqueza se ajoelharam e ouviram os comandos da deusa. Capítulo 1004. Semideus Leilin não teve tempo para se importar com os acontecimentos lá fora. Ele estava atualmente imerso em um estado extremamente peculiar. Tornar-se um semideus era tão difícil quanto escalar os céus, mas não era problema para Leilin. Ele havia acumulado força divina suficiente há algum tempo, mas ele não tinha um ponto de virada. Esse ponto de virada apareceu hoje. A imensa pressão de 4 grandes semideuses permitiu que ele ultrapassasse seus limites, e empurrou a ignição de seu fogo de Deus. Tornar-se um semideus requeria cooperação com as leis do mundo. Foi uma experiência muito valiosa para Leilin. No momento de se tornar um semideus, a pessoa está envolta na origem força e nas leis. É provavelmente o lugar mais seguro. Leilin não se preocupou com os acontecimentos do lado de fora, imergindo em seus sentidos. Isso foi apenas ele se tornando um semideus. Quando ele tentou se tornar um verdadeiro deus com um reino divino, até mesmo um deus maior não ousaria tentar nada sobre ele naquele momento. Os deuses geralmente esperavam que o processo se completasse, atacando o novo deus mais fraco. Comparado à sua vida eterna, um período de paciência foi minúsculo. Da mesma forma, o grupo de Akaban escolheu assistir, mantendo alguma distância para não enfurecer a força mundial de origem. O mar da força de origem desceu. Uma luz dourada cintilou nos olhos de Akaban quando ele viu um grande mar de força de origem que era ainda maior que o Yave. Ele surgiu e assobiou, formando cânticos de louvor. Com base na situação atual, as chances de seu sucesso são altas. Akaban franziu a testa, sentindo que agora tinha outro inimigo impressionante. Mas então ele riu involuntariamente. Ao contrário dele, os 3 animais não tinham muitas preocupações. Mesmo que esse ser divino se torne com sucesso um semideus, ele ainda é um novato que ainda não pode controlar a força divina adequadamente. Como ele poderia ser um jogo para nós 4 juntos? Eles só sentiam um medo instintivo agora, incapazes de ajudar o crescimento intoxiado de estudar o processo na esperança de benefícios. Era uma rara oportunidade de observar o mar da força mundial de origem cercando a ascensão de um novo deus, e nenhum deus deixaria passar por eles. Esses sujeitos. Akaban sacudiu a cabeça, fechando os próprios olhos e usando sua visão divina para observar a teia da força de origem. Este mar jorrando de energia representou tudo no mundo dos deuses, mostrando a Akaban seus segredos por trás do véu. No entanto, esta intoxicação durou apenas um momento. Os olhos de Akaban se arregalaram em choque quando ele se virou na direção de Leilin. A força de origem já havia formado uma espiral como um buraco negro, sua força deixando seu coração batendo de medo. Que enorme maré de origem força! Isso já é comparável a um Deus verdadeiro. Isso significa que suas acumulações superam em muito as minhas. A força da ascensão de Leilin foi várias vezes maior que a dele. As implicações deixaram Akaban sem disposição para apreciar ainda mais a força mundial de origem. Poucos na história do mundo dos deuses poderiam ter desenhado um tremendo mar de origem como um mero ser divino. Embora Akaban não soubesse o que isso significava exatamente, sua expressão ficou sombria. No entanto, não importava o quão complicados fossem seus sentimentos agora, ele só podia observar a força de origem assobiando e rolando, antes de ser sugada para o buraco negro com Leilin no centro. Bip. Energia desconhecida detectada. A alma do hospedeiro experimentou uma transição. Atualização do sistema secundário. O Shipai foi dormir. Legendarias do mundo dos deuses eram equivalentes às estrelas da manhã do mundo dos magos. Lendas de alto escalão eram comparáveis. As da lua radiante, enquanto os seres divinos estavam no reino de amanhecer. Um semideus estava perto do rank 7. Em outras palavras, o clone de Leilin era agora tão forte quanto seu corpo principal no mundo dos magos. Era bastante natural que a energia acumulada permitisse que o Shipai se atualizasse. Leilin já estava começando a antecipar o dia em que ele poderia devolver este sistema secundário atualizado ao original. Quando eles combinados, eles certamente possuem habilidades aterrorizantes. Originalmente, o poderoso truque que o ajudou a se tornar um magus, o AI-Chip, era todo poderoso entre os que estavam abaixo do rank 7. No entanto,
Os seres de leis tinham velocidades de raciocínio que não perdiam para os supercomputadores de seu mundo anterior. Uma série de mudanças inexplicáveis ocorreram enquanto atravessavam o espaço e o tempo, e o Shipai se fundiu com a alma de Lei Lin. Agora ele poderia se desenvolver com ele. As chances de tal evento eram tão pequenas que provavelmente nunca mais ocorreria no multiverso. Esta propriedade milagrosa permitiu que o Shipai se atualizasse várias vezes, ajudando Lei Lin. Poderia dar-lhe vantagem em momentos decisivos durante batalhas com outros seres de leis. É bom para o Shipai dormir por um tempo de qualquer maneira. Quero que meu corpo principal sinta de novo o poder das leis. Lei Lin lentamente retirou seu consciente divino. O brilho dourado em seu corpo ficou ainda mais deslumbrante, fazendo com que ele se transformasse em um deus feito de ouro. Isso fez com que toda e qualquer ação dele parecesse sagrada. As luzes convergiram e começaram a brilhar sob o mar da força de origem. Lei Lin havia acolhido os adoradores de Beelzebub do continente e estabeleceu uma base nos mares exteriores. Apenas a fé disso poderia apoiar um semideus. Mas ele não estava satisfeito com isso. Ele cruzou os mares para ocupar uma parte da ilha de Banks, e agora ele tinha mais de 300 mil adoradores nativos. Eles estavam em dívida com ele por salvá-los da beira da morte, então a fé deles estava muito entusiasmada. Mesmo com as falhas em suas almas, o poder dessa fé ainda era enorme, mais do que suficiente para sustentar um novo Deus. Todas essas coisas combinadas, pode-se dizer que as acumulações de Lei Lin atingiram os limites de um semideus. Sua divindade no massacre havia se condensado a um ponto, sem precedentes na história. Um ser divino regular simplesmente explodiria, incapaz de conter tanto poder. No entanto, Lei Lin foi diferente. Seu corpo principal estava perto do rank 7 e um Warlock naquele. Sua experiência anterior permitiu que sua vontade divina atingisse todas as partes de seu corpo, controlando tudo. Neste momento, todos os seguidores que adoravam Lei Lin sentiram uma onda de desejo em seus corações. Nesse estado de intenso desejo, todos eles deixaram de lado o que estavam fazendo. Eles enfrentaram o resplendor sagrado em suas mãos, uma estátua na igreja ou até mesmo os céus quando começaram a orar. Nosso Senhor, Kukulkan. Você é a serpente do mundo que devora tudo. Com as lâminas afiadas de seus massacres, até mesmo as estrelas no céu perdem todo o seu brilho antes de você. Uma onda excepcionalmente forte de fé correu, imediatamente dando origem a uma mudança ainda mais intensa. Rumble. A divindade no corpo de Lei Lin agora estava completamente visível. Queimou todas as roupas dele, deixando em seu terno de aniversário. Em meio a essa onda de fé, ele era como um enorme incêndio em uma piscina de gasolina. Rumble. Chamas douradas imediatamente apareceram em seu corpo, brilhando com um brilho sagrado. Com o poder acumulado da fé e a divindade do massacre, o próprio corpo carnal de Lei Lin alimentou o brilho resplandecente das chamas. Gotejamento. Drip. Lei Lin fechou os olhos, cada ação seguindo a força mundial de origem. Sob a iluminação das chamas, seu corpo perfeito se derreteu como cera nas chamas. A poderosa aura ficou em silêncio, enquanto tudo condensava, inclusive as chamas douradas. O fogo do Deus encolheu para o tamanho de uma soja, mas o poder que o feijão emitia era horripilante. Este foi o fundamento de um Deus, o fogo divino. Uma vez que foi aceso, os seres divinos se tornariam semideuses, verdadeiramente se demarcando dos mortais. Eles haviam alcançado o reino dos deuses. O fogo de Deus parecia ser uma condensação de todas as leis, e continuava encolhendo e crescendo. Era como se as chamas estivessem respirando em fé, transformando-a em uma força divina pura. Somente com força divina eram deuses capazes de conceder magias divinas aos seus seguidores. Foi o que os qualificou para serem deuses. Este fogo deuses foi o que permitiu que o poder da fé fosse transformado em força divina. Enquanto Lei Lin tinha acumulado uma grande quantidade de fé com as incessantes orações, seus sacerdotes lamentáveis não tinham um feitiço divino. Eles só podiam espalhar sua fé através da palavra da boca, e se não fosse pela água benta que poderia curar a praga, ele provavelmente poderia morrer tentando espalhar sua fé na ilha de Banks. Fazer o mesmo no continente traria resultados muito piores. Os fios de ouro da força divina esboçavam um esboço de uma figura humana, formando primeiro os ossos de ouro, depois a carne, as veias e a pele. Isto foi seguido por seus olhos e outras características, como o corpo de um deus feito de força divina tomou forma.
Este foi um processo que todos os semideuses tiveram que passar, suas vidas experimentando uma mudança qualitativa enquanto suas almas eram refinadas para um nível mais alto. A força divina dourada desapareceu, para revelar as verdadeiras características do corpo divino. Músculos saltaram para formar linhas elegantes e bonitas, mantendo um rastro de leis como se o próprio corpo representasse a força de origem de alguma vontade. Seus traços faciais eram distintos e cheios de uma beleza masculina. Embora a aparência de Lei não tivesse mudado, ele, agora tinha uma aura tremendamente imponente para ele. Capítulo 1005 Magias Divinas. Magias divinas. É este o sentimento de ser um semideus? Lei resmungou baixinho, sentindo os fios cada vez mais resistentes da fé, assim como a força de origem aterrorizante em seu corpo vindo do fogo de Deus. Ele estendeu a mão direita e um traço de poder dourado apareceu nas veias de sua palma. Esse poder era algo único para ele. Sua vontade poderia transformá-lo em todo tipo de energia, seja aqui, magia ou qualquer outra coisa. Força divina. O tremendo poder da fé tinha sido transformado pelo fogo divino, tornando-se uma grande quantidade de força divina que preenchia o corpo de Lei. Ele sentiu como se pudesse destruir o próprio mundo. Bip. Atualização completa. A voz do Aishi soou neste momento. Com a própria alma de Lei avançando para o divino, o Shipai também obteve recompensas desconhecidas. Tendo retomado a operação, começou o tedioso trabalho de atualizar as estatísticas extremamente alteradas de Lei. Bip. Anfitrião acendeu seu fogo de Deus, tornando-se um semideus. Todas as estatísticas mais 5, rank do arcanista do anfitrião aumentou. Agora, classifique 27, bip. As estatísticas do anfitrião atingiram 20 pontos. O corpo perfeito intermediário avançou com o bônus de se tornar um semideus e agora é o corpo divino, bip. O sistema secundário foi atualizado, o poder computacional aumentou. A análise dos níveis 8 e 9 do IAV estão em 100% barra. O host obteve todos os modelos de magia e não esquecerá mais os feitiços. Nenhum material necessário para lançar feitiços. Este era evidentemente o impulso que Fogo de Deus havia dado às suas estatísticas. No entanto, até mesmo o próprio Lei achou a extensão do aumento aterrorizante. Por causa das leis restritivas do mundo dos deuses, era muito difícil aumentar as estatísticas. Quando atingissem um limiar, cada ponto se tornaria mais e mais difícil de alcançar, e ao mesmo tempo aumentaria enormemente o poder de cada um. Este aumento de 5 pontos não foi pequeno. Foi um enorme aumento em seu poder, mais de 10 vezes, bip. As estatísticas e dados do host mudaram muito. Recalculando, quase no instante em que este aviso mostrou, o Shipai mostrou suas estatísticas em uma tela. Lei Faulen. Raça, humana, semideus, categoria 27 arcanista, legendary. Força, 21. Agilidade, 21. Vitalidade, 21. Espírito, 27. Energia arcana, 270. Força divina. Status, saudável. Talentos, resistência lendária, bem versado, visão da paisagem do sonho, adaptabilidade extrema, corpo divino. Especialidades, detecção da força de origem, amplificação arcana, ilusões. O EAV externo foi analisado completamente. Análise inicial do tecido interior. Com o EAV exterior pronto, preciso começar os feitiços divinos e a teia de fé no EAV interior. Eu já sou um semideus, então eu tenho o direito de usar uma parte da trama interior de qualquer maneira. Lei murmurou para si mesmo antes de olhar para a descrição do corpo divino. Corpo divino. A verdadeira forma de um deus é feita inteiramente por força divina e pode mudar de qualquer forma. Concede tolerância máxima a todos os ambientes, bem como a capacidade de viajar para os planos externos. Concede a habilidade permanente de entender todas as linguagens, assim como a redução de dano épico e resistência mágica épica. Concede imunidade a todos os feitiços abaixo do rank 9, bem como a outros feitiços como Timestop, corpo divino. Então é aí que está a verdadeira força de um semideus. Lei suspirou admirado ao ler as informações relativas ao feito. A defesa que o corpo divino lhe proporcionou assegurou que poucos seres no mundo mortal pudessem prejudicá-lo. Magias regulares e arcanas imbuídas de força divina agora se tornariam suas melhores armas. Mas eu não posso ver minha estatística de força divina ainda. Preciso determinar unidades para isso e depois encontrar os padrões e regras por trás disso.
Mais importante, posso, finalmente conceder magias divinas aos meus sacerdotes. Mas isso é apenas até o nível 5. Como era instintivo para um deus, Leilin imediatamente soube quais feitiços divinos ele poderia conceder. Em geral, são todas bênçãos e curas. Há também a detecção do diabo e a bênção do massacre. Um grande número de feitiços divinos apareceu diante dele, juntamente com descrições gerais. Havia magias de rank 1 como Blessing, Cure Lead Odds e Command. Então havia magias de rank 2 como Bears Endurance e Boost Strength. Ele subiu para o rank 5 Cure Lead Odds, mas, e Summon Monster. Houve enorme variedade. Os dois modelos de feitiços específicos que ele nomeou deixaram Leilin pensando profundamente. Os feitiços divinos que os sacerdotes poderiam conjurar eram praticamente os mesmos, mas às vezes existiam características únicas do Deus que os dava. Esses dois eram de Leilin. Ele era proficiente em identificar diabos e seu domínio era o domínio do massacre. Ele deu aos seus sacerdotes feitiços como detecção do diabo e bênção do massacre. Tendo adquirido força divina, os semideuses podem estabelecer igrejas. Isso lhes dá a chance de eventualmente competir no continente. Afinal, não há muita diferença além das magias divinas de nível inferior. De fato, o tempo do estabelecimento de uma igreja é o melhor momento para se unir. Os primeiros adoradores receberão as maiores vantagens. A maioria dos semideuses só estabeleceu suas igrejas depois de acender suas fogueiras. Leilin, no entanto, parecia estar à frente do bando. Se não fosse por suas capacidades surpreendentes e os adoradores inativos do diabo ajudando-o, ele não poderia ter feito isso tão facilmente. Agora, sua igreja finalmente tinha uma base robusta, que lhe dava uma chance de competir com outros deuses pela fé. Havia um título especial para tais semideuses no mundo dos deuses. Eles foram chamados falsos deuses. Eles podiam conceder feitiços sagrados e responder às orações dos seus adoradores, mas ainda não eram verdadeiros deuses. Eles eram frequentemente reprimidos por Elm, o deus da proteção. No entanto, a igreja de Leilin estava localizada na ilha de Banks, então ele não teria que se defender disso. As igrejas no continente acabariam em um estado pior, tanto que teriam que cessar suas operações e se esconder no abismo. Isso fez com que os semideuses originalmente bons se mudassem para o mal também. A transformação terminou. O que pareceu ser um longo tempo para Leilin foi de apenas alguns minutos para os 4 semideuses. Ele está fora. Uma vez que a onda de forças desapareceu, Akaban olhou solenemente para a figura que surgiu. Leilin vestira agora uma túnica branca ilusória e, embora suas feições não fossem diferentes, ele possuía uma aura imponente. Essa era a aura autêntica de um semideus. Você reuniu muita fé. Akaban olhou Leilin profundamente nos olhos, sua expressão traindo seus pensamentos ciumentos. O leão de 2 cabeças, o escorpião dourado e o cavalo em chamas tiveram reações semelhantes. Eu sou a serpente devoradora, a regente dos massacres, o monarca dos demônios. A serpente alada, Kukulkan. A força divina passou pelos olhos de Leilin. Ele não prestou atenção aos 4 semideuses, deixando de lado um decreto divino. Um fantasma gigante e meio encorpado apareceu acima de Hop Stronghold, declarando a autoridade e poder de Leilin. Tendo avançado para se tornar um semideus, ele poderia finalmente se livrar das restrições que o detinham quando ele era fraco. Ele agora podia se conectar com seus adoradores em sua verdadeira forma. Todo-Poderoso, Senhor, você é o salvador da minha alma, a salvação do mundo mortal. Muitos clérigos descobriram depois de uma oração agora que múltiplos feitiços divinos estavam dentro de seus corpos. Eles eram como feitiços mágicos normais, e poderiam ser lançados se quisessem. Mesmo os mais tolos perceberiam que o deus da serpente alada havia avançado e se tornado mais forte. Eles imediatamente aplaudiram. O grande grupo de sacerdotes sentiu como se tivesse conseguido o poder que poderia suprimir tudo. Embora os feitiços sagrados não fossem tão eficientes quanto os feitiços regulares, os clérigos treinavam muito mais rápido que os magos, sem mencionar o número de pessoas que estariam treinando ao mesmo tempo. Os feitiços sagrados foram extremamente eficazes para chocar os nativos. Não importa quais planos Akaban tivesse feito, eles agora falharam completamente. Os numerosos aplausos e o surto de maré da fé formaram uma corrente surpreendente ao lado de Leilin. Não é bom. Agora que ele é um semideus, esse é domínio dele. Retiro. Como um espírito regional,
Akaban tinha a mesma fraqueza que os espíritos do totem. O poder da fé que ele possuía diminuía se ele deixasse suas terras, e outro domínio divino o suprimiria. Antes de Leilin ter avançado, não estava em evidência. Agora que ele tinha, no entanto, a supressão era de níveis iguais e teve um efeito assustador. Akaban tinha originalmente sonhado em esmagar Leilin com números, mas depois de ver a verdadeira força de Leilin, mas este imperador fundador de Sacates estremeceu de medo. Primeiro você mancha meu domínio, então você quer sair. Não é tarde demais para isso. O domínio do massacre se estendeu, cobrindo todo o céu de vermelho. Já era forte, mas o avanço de Leilin havia maximizado seu potencial. Eu controlo o massacre em si. O Ishur dos deuses me fornecerá força, seus lamentos me dando energia. Seus ossos formarão meu cetro e seus olhos serão transformados em joias. Estas palavras soaram como uma canção de lendas e o decreto de uma maldição. Leilin apareceu instantaneamente diante do leão de duas cabeças. Rugido. O semideus sabia que estava em perigo, e soltou um rugido enlouquecido das profundezas de sua alma. Imensa força divina surgiu de suas mandíbulas. Capítulo 1006. Matar Mate, Bip. Anfitrião está sob ataque, ativando o campo de força divino, um campo de força contorcido, sem forma. Apareceu após a notificação do Shipai, cortando pela metade a força do leão de duas cabeças. O que restou não teve mais efeito sobre o corpo divino de Leilin, nem mesmo afetando suas vestes. Campo de força divino. Então, numa batalha entre deuses, o foco agora está na força divina, na divindade e em seus domínios. Os olhos de Leilin brilharam quando ele ignorou o ataque do leão. Ele tinha uma maneira de negar isso, mas agora que ele tinha os poderes do campo de força divino, ele poderia fazer ainda menos. O leão rugiu de raiva, e Akaban e os outros dois semideuses viram uma cena inesquecível. Deixe sair. Ignorando o ataque do leão, Leilin pulou em suas costas e rasgou sua pele e carne. Ishur espalhou-se pelo céu. Xing. Mesmo com gritos de angústia, ele puxou a espinha do leão. Tal coisa causaria ferimentos graves até mesmo a um semideus com um corpo divino. Afinal, o corpo divino tomou uma imensa quantidade de força divina para construir. Leilin usou a força mundial de origem para fazer a primeira vez, mas isso só poderia acontecer uma vez. Seu sangue vai me dar força. O canto de Leilin reverberou no domínio do massacre, como se o melhor de acompanhamento musical. Seus ossos formarão meu cetro e seus olhos serão transformados em joias. O canto atingiu uma nota alta, e o leão gravemente ferido estremeceu. 4 garras grotescas surgiram do vazio, apunhalando os 4 olhos do leão de duas cabeças. Essas garras eram de um verde escuro, a pele seca como a casca de uma árvore antiga. Estranhas runas de maldição estavam por toda parte, mais intrincadas até do que as runas esculpidas pelos arcanistas. As 4 garras pressionaram o leão, fazendo-o gritar de dor extrema. Logo, cada um dos seus 4 globos oculares tinha sido extraído com força de suas órbitas, e eles voaram para a palma de Leilin. E sua alma vai se tornar o reservatório de energia para minha arma divina. Leilin olhou para o leão e cuspiu a linha final neste rito de sacrifício. Brum! Chamas douradas encheram o céu, derretendo a espinha do leão para formar um bastão curto. Os globos oculares encolhem continuamente no ar, finalmente se encaixando na coroa, tornando-se 4 joias de cores diferentes. Uma vez que Leilin falou a última linha, o mundo aparentemente parou. O poder sem forma conteve o leão, trazendo seu corpo na frente de Leilin. Incinerar. Um fogo negro começou a engolir o leão. Pode-se ver a forma do espírito totem dentro, sendo extraído com força de seu corpo e transferido para o bastão. As chamas lambiam o cadáver até chegarem ao fogo do deus. Bang! As chamas douradas diminuíram após a morte do leão. Ele se extinguiu sozinho, o poder que ele continha, deixando Leilin cauteloso. Crackle! Um raio branco atravessou o céu, como se estivesse enviando esse semideus caído. Só então Akaban e seu grupo recuperaram seus sentidos. Esses semideuses só queriam deixar esse estado de sonho. O que eles acabaram de ver? Um semideus pereceu. Ele estava no mesmo nível de Leilin, mas foi massacrado como um cordeiro e se transformou em uma arma divina. Aconteceu rápido demais. No momento em que recuperaram os sentidos e queriam ajudar o semideus do leão, já estava morto. Leilin ignorou os outros semideuses e olhou para a equipe incorporada com 4 joias. HMM.
Embora seja uma arma feita de um semideus, é uma arma divina incompleta, no máximo no mesmo nível. Ainda assim, deve ser suficiente como item sagrado da igreja no mundo mortal. Apóstrofo. O que vem a seguir? São vocês. Os olhos de Lei se inclinaram para um lado enquanto ele olhava, emanando uma aura incomparavelmente assassina. Chic. O escorpião dourado cantou, transformando-se em uma rajada de vento negro enquanto desaparecia. A velocidade em que fugiu fez a expressão de Akaban se tornar ainda mais sombria. Seu camarada de confiança na verdade estava assustado com apenas um clarão. Esta não é a força de um semideus. Quem é você? Akaban perguntou, com os dentes cerrados. Ele sabia que o vazio havia bloqueado nele, então ele preferiu fazer a pergunta sábia. Eu sou a serpente alada Kukulkan. A serpente que devora tudo e controla todo o massacre. É claro que você pode se dirigir a mim como Lei. Lei sorriu e caminhou até Akaban. A aura cada vez mais premente deixava até o cavalo do semideus relinchando em desassossego. Embora ambos fossem semideuses, Akaban só podia sentir medo na frente de Lei. Você está zombando de mim? Como poderia um semideus comum ter uma força como a sua? Akaban uivou, com os olhos vermelhos. Você apenas me viu avançar. Lei respondeu honestamente, mas fez Akaban querer vomitar sangue. Se ele soubesse que Lei seria tão poderoso depois de avançar, ele teria matado Lei a todo custo no momento em que ele aparecesse na ilha de Banks. No entanto, era tarde demais para arrependimentos agora. Lei riu interiormente ao ver Akaban em estado de perplexidade. Embora ele tivesse acumulado muitos trunfos, em última análise, ele era apenas um semideus. Para realmente esmagar os outros no mesmo nível era impossível. No entanto, ele não tinha apenas um corpo. Havia um Warlock ainda mais poderoso, se aproximando do Rank 7, no Magus World. Uma vez que Lei avançou no mundo dos deuses, os ferimentos no corpo principal de Lei haviam se recuperado. Eles compartilharam a mesma alma, afinal. Ele agora poderia fornecer ainda mais força ao clone dentro do mundo dos deuses. Assim, lutar contra Lei agora era como lutar contra um semideus e um Warlock quase que ao mesmo tempo. Além disso, um longo período de pesquisa, junto com a aparição da Origin Force e das leis, havia esclarecido Lei em muitas áreas. Isso permitiu que ele transferisse Magus para este mundo. As garras de antes, aquelas que massacraram o leão de duas cabeças, eram uma mistura de seu aprendizado. No entanto, ele ainda não estava muito familiarizado com as leis do mundo. Ele só podia lançar Magus de vez em quando, e nem ele esperava resultados tão bons. Foi apenas teorizado antes. O extremamente poderoso Magus matou um semideus e afugentou outro. Lei não poderia ter pedido um resultado melhor. É claro que Lei não revelaria esses segredos a Akaban, apenas criando uma imagem assustadora que ficaria impressa na mente de Akaban. Mesmo que você seja um deus maligno do continente principal, nunca sonhe em controlar meu império. Uma guerra santa entre deuses foi baseada no poder da fé, que foi a mais crua e resoluta das batalhas. Não havia uma polegada para negociação. O olhar de Akaban foi resoluto, enquanto raios dourados irradiavam de seu corpo. Neg. Como se entendendo sua determinação, o cavalo em chamas na frente da carruagem relinchou alto, quando um domínio dourado foi aberto. Domínio de conquista, né? E com tal combinação. A luz do chip aí explodiu nos olhos de Lei, mas ele não estava nem um pouco sem medo. Isso é ótimo, está na hora de testar as unidades pela força divina. Aí chip, comece a gravar, bip. Missão estabelecida. Coletando dados do host. Monitorando a força divina, a voz do AI chip soou. Akaban estava montando a carruagem flamejante agora, agitando sua lança dourada. As runas do sol em seu corpo eram ainda mais visíveis do que antes, enquanto a sombra do sol atrás dele ficava ainda mais radiante e ardente. Um semideus tribal é de fato apenas isso. Não há técnica alguma, disse Lei em desgosto, com uma onda de força divina em suas mãos. Transformação da força divina, quebra absoluta. Com a força divina como fonte de seu poder, esse feitiço arcano legendário havia obtido ainda mais poder do que antes. Uma luz negra atingiu instantaneamente a ponta da lança de Akaban. Um estalo logo se espalhou da ponta da lança, parecendo uma teia de aranha. Um momento depois, a lança se transformou em poeira.
O mesmo entrou em vigor na carruagem de Acaban e na armadura de seu cavalo em chamas. Acaban olhou incrédulo enquanto se separava do cavalo em chamas. Este feitiço Absolute Break obteve uma vitória inimaginável para Leilin. No entanto, os semideuses nativos são realmente destituídos. Além da arma e da carruagem, não havia outros artefatos. Leilin acenou com a mão e a luz dourada da força divina formou uma palma, quebrando o punho. O dourado primeiro ficou maior e maior, as runas sobre ele tão claras quanto a água. Este punho parecia ser feito de carne e osso, e carregava uma enorme quantidade de energia quando enviou Acaban voando com uma trilha de sangue. Este é o semideus mais forte da ilha de Banks. Que decepção! Leilin acenou com a mão novamente, e desta vez uma espada do mago, incomparavelmente grande apareceu, brilhando com força divina. Ele escolheu não controlar este com seu espírito, em vez disso, agarrando-o pelo punho. Morrer. A espada do mago foi cortada para baixo, e a luz dourada encheu o local onde Acaban foi atingido. O imenso poder chegou a dividir uma montanha atrás do semideus em dois. Capítulo 1007. Correr após a derrota. Correndo após a derrota. Quando a espada do mago estava prestes a atacá-lo, uma enorme figura apareceu diante dos olhos de Acaban em um flash de chamas vermelhas. Não. Acaban observou sua amada montada se despedaçar diante de seus olhos, gemidos lamentáveis, se derramando de sua mandíbula escancarada. O cavalo flamejante tinha se movido na frente dele, dando a vida para dar o golpe final. Aquele teletransporte de chamas. Eu não teria sido capaz de impedi-lo se você fugisse. Que pena. Embora ele estivesse proferindo tais palavras, Leilin ainda se movia para o lado do cavalo em chamas. O semideus parecia sentir sua morte iminente e se voltou para Acaban. Seus olhos estavam cheios de admiração e desamparo, lamentando que tivesse que deixar seu parceiro para trás. O cavalo então invocou os pingos restantes de sua força divina, e uma enorme esfera de chamas envolveu Acaban. Ele desapareceu de vista. Não. A única coisa que restou foi o rugido de dor de Acaban, seu arrependimento reverberando nas planícies. Este nobre corcel tinha sido seu parceiro em todas as suas lutas. Ele amava e confiava mais do que suas concubinas e descendentes imperiais. Mesmo na morte, ele queria que seu cavalo o acompanhasse. Se não fosse por tanta paixão, como um semideus permitiria que ele montasse? Agora tudo seria destruído. Então você teve tanto carinho pelo seu corcel. Que vergonha. Leilin elogiou a lealdade de Acaban, mas a espada do mago em suas mãos foi usada sem hesitação. Se ele era um herói ou um vilão era tudo uma questão de perspectiva. Ele sabia claramente que, com a lealdade do cavalo, a chance de ser acalmado até a submissão era praticamente zero. Qual foi o seu curso de ação, então? Com o rancor entre eles apenas resolvíveis pela morte, ele considerou a completa destruição de seu oponente o curso mais razoável de ação. Ele já escapou dos arredores de Hope Stronghold? Ele é mesmo rápido. Depois de fechar os olhos e sentir um leve traço das coordenadas de Acaban, Leilin desistiu de seu plano de perseguição. Afinal, Acaban era um dos deuses tribais dos nativos. Com o poder da fé no Império Sacartes, ele estava infinitamente perto de se tornar um verdadeiro deus. Dada a força atual de Leilin, persegui-lo seria uma ideia masoquista. Isso foi para um outro lado também. Se Acaban não tivesse agido tão estupidamente ao trazer seus subordinados para o domínio divino de Leilin, ele não teria perdido tanto quanto ele. A batalha do divino chegou ao fim, agora, é hora da batalha do mundo mortal. Embora ele não pretendesse continuar sua perseguição, Leilin não planejava deixar Acaban de folga. Como o semideus dependia tanto da fé dos nativos, era hora de cavar sua fundação. Uma vez que ele conquistou todo o Império Sacartes, Acaban seria um cão vadio sem lar. Qualquer um poderia matá-lo. Chief. Depois de voltar para a catedral, Leilin imediatamente expressou suas intenções. Meu senhor. Vocês são as estrelas nos céus e o governante de tudo que há para devorar. Slaughter a espada afiada que você segura na sua mão. Chief atendeu à convocação de Leilin em pouco tempo, aparecendo no centro da catedral. Seus olhos estavam cheios de emoção. Seu corpo ainda tinha vestígios de manchas de sangue nele. Ficou claro que os mortais haviam agido em conjunto com os deuses que se uniram para atacar Leilin. Foi uma pena, no entanto. Todos os seus esquemas haviam se desintegrado no momento em que Leilin subiu e outorgou seus feitiços divinos. Como está a situação atual?
Embora ele pudesse adivinhar o que havia acontecido, ele ainda precisava do relatório pessoal de Tiff para obter os detalhes concretos. Tiff ajoelhou-se no chão. Enquanto ele respeitosamente relatava a situação, o Império Sacartes realizou um ataque surpresa. Felizmente, meu senhor, tínhamos suas bênçãos e conseguimos forçá-las a recuar. Nós nem sequer sofremos perdas pesadas. Aqueles que foram feridos curaram-se extremamente rapidamente com seus encantamentos divinos, retornando às suas tropas. A diferença de moral entre as tropas que tinham padres e as que não o faziam era como a noite e o dia. O poder das artes de cura era muito formidável. Os recursos curativos eram raros no plano material principal, de modo que os feitiços divinos dos sacerdotes eram a única embreagem de que os soldados feridos podiam depender para sobreviver à batalha. Os sacerdotes também eram indispensáveis para impulsionar diretamente o moral. As tropas nativas dificilmente igualaram as legiões de Hope Stronghold. A única mão superior que eles tinham era o ataque surpresa, mas uma vez que os clérigos entraram em jogo, eles foram totalmente derrotados. Afinal de contas, seus xamãs e outros profissionais divinos só podiam exercer seus encantamentos divinos dentro do domínio de seus deuses. No território de Leilin, as tropas adversárias não tinham vantagem. Em casa, não fazia sentido discutir vitória e derrota. Leilin assentiu. Parece que você não enfrentou muitos inimigos dessa vez. Eles pareciam ter depositado todas as suas esperanças na batalha divina, e essas tropas só foram usadas para semear o caos e servir como uma distração. Seus olhos brilharam de compreensão quando ele concedeu este édito divino. Esses nativos desprezíveis. Eles inevitavelmente pagarão por suas ações hoje em sangue. Tendo se tornado um semideus, a aura de Leilin se tornara ainda mais poderosa. Até detinha um traço do poder das leis. Como você comanda, meu senhor? Hope Stronghold começará uma guerra. Desta vez, devemos ensinar-lhes uma dolorosa lição. Tiff respeitosamente inclinou a cabeça. Não, não é uma lição. Isso será extermínio. Eu nunca mais veria a palavra Sacartes marcada em um mapa novamente. A resposta fria de Leilin fez com que o coração de Tiff se apertasse de medo. Tiff rangeu os dentes, mas ele ainda respondeu com determinação: sua vontade será feita. Afinal, Leilin era a autoridade absoluta neste lugar. Muito bem. Leilin assentiu, e com um aceno, uma equipe de ouro voou para a mão de Tiff. Seu cabo estava decorado com o motivo de um leão, e as 4 joias de cores diferentes em sua coroa brilhavam radiantes. Toda a equipe parecia estar cercada por um poder formidável. Isto é, uma arma divina? Tiff perguntou enquanto ele olhava perplexo. Sim. É uma arma que eu refinei usando o falso deus do inimigo. As joias no topo contêm o poder do raio e do fogo. É apenas uma arma de classificação semideus por enquanto, mas deve servir como autoridade de um papa. Meu senhor. A voz de Tiff estava embargada de emoção. Vá, eu vou te assistir dos céus. Leilin acenou para ele. Sim, meu senhor. Eu vou derrotar todo o Império Sacartes por você e conquistar toda a ilha de Banks. Tiff solenemente jurou para Leilin. Ponto. A ascensão de Leilin não havia afetado. Hope Stronghold em si se tornara enormemente mais forte. Com o apoio dos feitiços divinos dos sacerdotes, as tropas podiam agora mostrar um poder militar que era várias vezes maior do que antes. Quanto a aproveitar a oportunidade para conquistar o Império Sacartes em batalha, já era uma conclusão precipitada. Com o impulso da aura divina de Leilin e armas divinas, o exército principal de Hope Stronghold invadiu sem esforço o coração do Império Sacartes com força irresistível. As tropas nativas decadentes foram incapazes de resistir um único golpe. Bem, tudo isso foi apenas a propaganda espalhada pela igreja. Embora o resultado não tenha sido muito diferente do que estava nos relatórios oficiais, o curso dos acontecimentos foi algo totalmente diferente. Longe de seu primeiro plano, os exércitos de Leilin estavam enfrentando inimigos, que tinham o apoio de um semideus e um número similar de clérigos e outros profissionais divinos. Seus oponentes possuíam centenas de anos a mais de recursos acumulados. No entanto, a primavera chegou. Infelizmente, a peste que havia sido contida pelo frio cortou-se com veemência mais uma vez. Na vida anterior de Leilin, a primavera sempre fora a estação em que as epidemias se espalhavam amplamente. A situação aqui era comparável, por isso não foi surpreendente. A praga foi ainda mais feroz do que antes, pois varreu toda a ilha de Banks,
criando mais e mais cidades fantasmas. Com sua capacidade de infectar até mesmo aqueles que já foram curados, até mesmo os profissionais divinos foram deixados até os ouvidos no trabalho. Leilin já havia matado 2 semideuses e era o mesmo que cortar o número de clérigos disponíveis pela metade. Com o equilíbrio em um ponto tão crucial, até mesmo o peso de uma única pena era de suma importância. Então, o que é perder metade de seus clérigos? Sacartes foi agora encontrado com outra onda de morte. Havia tão poucos clérigos disponíveis que até os nobres estavam morrendo, esqueça os plebeus. As tropas da Fortaleza da Esperança que tinham forçado a entrada em Sacartes entorpeceu sobre a cidade fantasma após a cidade fantasma. Um grande número de tropas inimigas se renderam a elas também. Não havia mais nada a ser feito. Se continuassem a ficar, tudo o que esperavam era a morte. Defeitos lhes dariam a água sagrada que poderia salvar suas vidas. Ao mesmo tempo, aqueles nativos que se renderam usaram-se como exemplo para mostrar que nenhum deles havia sido transformado em sacrifício ou rebaixado a escravos depois de sua rendição. Naturalmente, esta situação não foi sem pressão. Além disso, para preservar suas vidas, aqueles plebeus nativos caíram uns sobre os outros em sua ânsia de tumultuar e irromper no caos antes que as tropas da Fortaleza da Esperança chegassem. Eles até enviaram pessoas para pedir à Fortaleza para resgatá-los. De um modo geral, a situação atual estava indo muito bem. Seria apenas uma questão de tempo antes que eles conquistassem a Ilha de Banks. Nestas circunstâncias, Leilin escolheu não se envolver pessoalmente. Nesse ponto, sua perspectiva pessoal e status já haviam mudado. Ele só precisava responder às orações diárias solicitando magias divinas, e Tiff e Isabel cuidariam de todo o resto. Leilin agora entrara em reclusão. Depois de se tornar um semideus, havia muitas diferenças entre ele e um mortal comum. Sem muita experiência sendo ele precisava sentir lentamente seu novo papel. Com seus sentidos especiais como um deus, seus seguidores foram apresentados diante dele em telas sucessivas. Eles eram ainda mais claros do que quando ele era um mero ser divino. Sua conexão com seus padres era incomparavelmente mais conveniente e muito mais rápida do que antes. Dentro dos limites da trama, ele poderia reunir fé e conceder habilidades divinas com facilidade. Mistra provavelmente só tem controle completo do Yavi externo. Ela só pode interferir um pouco nos níveis mais profundos. Leilin entendeu o caráter inato da deusa da Teia naquele momento. Ela era essencialmente um carcereiro encarregado de cuidar dos muitos magos no núcleo. Os numerosos deuses nunca confiariam seus próprios adoradores ao controle de Mistra, então havia limites consideráveis para sua influência. Capítulo 1008 Início da batalha. Início da batalha. Um Yavi interior é um modo conveniente de um deus canalizar a fé para eles. Não me rejeitou usá-lo, por isso parece estar aberto. O requisito básico é que se é um semideus. Leilin parecia perdido em pensamentos. O núcleo mais interno da trama, assim como o avatar de Karsus, o feitiço de 12 graus. O pensamento de como era difícil liberar os conscientes dos numerosos reis magos, até mesmo Leilin franziu a testa. Ele teve que se livrar de toda a trama para fazê-lo, o que incluiu a trama externa que inúmeros feiticeiros contavam e a trama interior que os deuses usavam como um canal para a fé. Os deuses abandonariam de bom grado um canal tão conveniente quanto um ave. Independentemente de suas habilidades intelectuais, e sua capacidade de contar o número de adoradores em seus reinos divinos em um instante, o Yavi era mais do que apenas um upgrade para suas habilidades calculadoras. Isso reduziu bastante o custo de conceder feitiços divinos e aumentou a conveniência. Tendo se acostumado a uma vantagem tão grande, eles ainda poderiam aceitar e tolerar métodos mais tradicionais. Uma vez que eu quebrar o Yavi, eu vou estar indo contra todo mundo dos deuses. Leilin parecia sombrio. Não serão apenas deuses verdadeiros. Todos os semideuses, e até espíritos da natureza ou seres divinos que podem usar um Yavi, provavelmente se tornaram meus inimigos também. Apenas Leilin, que era de um mundo estrangeiro, teria coragem de enfrentar o mundo inteiro. No entanto, até ele teve que considerar cuidadosamente suas opções. Enquanto Sombra Distorcida ainda tinha conscientes incompletos no mundo exterior, ele não tinha feito muito em dezenas de milhares de anos. Isso era apenas esperado. Eu tenho medo de ter que empurrar meu acordo com Distorcido Sombra de volta. Leilin acariciou seu queixo, tendo-se decidido. Agora que ele era um semideus,
Os ferimentos em seu corpo principal deveriam estar completamente curados. Tendo assumido a ilha de The Banks, a fé nele aumentou muito. Poderia até mesmo apoiar sua ascensão à divindade. O tempo estava definitivamente do seu lado. Se isso se arrastasse, e ambos os seus corpos atingissem um reino superior, o terror que seria produzido quando se fundissem seria o suficiente para ele mergulhar e desafiar o mundo. A propagação da fé é uma coisa em ascender à divindade. Outra é guiar meus adoradores, formando meu único papel como um deus. Lei estava agora ciente da relação entre a fé, o fogo divino, a força divina e os papéis de um deus. Fé foi a fonte, sendo transformada pelo fogo divino em força divina. Essa era a raiz de todos os deuses e o poder da fé não era o mesmo. Havia pequenas diferenças e, por exemplo, a energia da alma irradiada pela grande raiva era completamente diferente daquela em extremo medo. A fé em um semideus era heterogênea, então foi preciso muito esforço para transformá-lo em força divina. Os papéis de um deus agiam como um guia, planejando antecipadamente a energia da alma de seus adoradores. Se o fogo de Deus era um motor que purificava a fé para fornecer uma fonte mais estável de poder, os papéis de um deus eram a chave para separar o diesel da gasolina. Enquanto em geral a energia da alma que poderia ser absorvida depois que um deus se classificasse diminuiria, ela cresceria em pureza. Reduziu o fardo sobre o divino, a tal ponto que a quantidade de força divina deixada após a transformação era realmente maior do que antes. Afinal de contas, o que era mais fácil? Queimando diesel ou gasolina, ou ambos? Muito provavelmente saberia a resposta para isso. A regra de um Deus não separa simplesmente a energia da alma. Envolve mergulhar mais fundo nesse domínio, e adquirir ainda mais poder aterrorizante. Lei podia agora sentir a fé dos adoradores, piedosos e sua tremenda energia da alma. Seu Gofiri queimava mais vigorosamente do que antes, algumas runas representando leis começando a aparecer. Quando chegou a hora, o papel de um deus era uma corporificação de suas leis. Essas runas indicavam que ele logo formaria a sua. Até mesmo os caracteres dourados incompletos permitiram que Lelin compreendesse melhor o mundo dos deuses. A essência das runas parece tender a massacres e conquistas, assim como doenças e cura. Meu primeiro papel como divindade estará entre esses. Os olhos de Lelin brilharam com os raios do Shipai. Aí Ship, é possível gravar esse roteiro? Embora essas runas da lei estivessem incompletas, elas eram muito únicas. Eles não eram tridimensionais, e sim quase quadridimensionais. O Shipai do passado teria sido impotente nisso, mas após a atualização, seus limites ainda não estavam definidos. Lei queria testar o que poderia fazer, BIP. Missão estabelecida. Começando a varredura. Aí Chip lealmente entoou, grandes quantidades de dados azuis passando por Lelin. BIP. Segmentar digitalizado. Descoberto o campo de força de alta energia, tentando romper. Bem-sucedido, começando a analisar os personagens das leis. Gravando. BIP. Alvo tem as propriedades de uma imagem 4D. Descoberta a interferência da radiação do espaço-tempo. Dados parcialmente perdidos. BIP. Personagens foram digitalizados. Registra apenas 67,66% concluída. O grande parágrafo fez com que Lelin sorrisse de alegria. Ele olhou para o banco de dados do Shipai, vendo um subdiretório sob leis chamadas runa de papéis piedosos. Dentro dele estavam os personagens que acabavam de ser escaneados. Embora parecessem menos completos que os do Fogo Deuses, ainda tinham um charme distinto do original. O Shipai do passado definitivamente teria sido incapaz de fazer esta varredura. O fato de poder forçar uma cópia parcial deu a Lelin uma agradável surpresa. Se todos esses personagens forem analisados, completamente, as chances de que até mesmo os nativos iniciem suas matanças para obter papéis religiosos devem aumentar em 50%. Lelin assentiu com satisfação, e então se concentrou na análise dos personagens. Massacre e conquista, doença e cura. Os resultados dos exames preliminares do AI-Chip estavam de acordo com as expectativas de Lelin. Esta foi realmente a imagem que ele deu aos nativos da ilha de Banks. A seleção do papel de um deus poderia facilmente dar origem a batalhas entre deuses. Com base nas conclusões do AI-Chip, Lelin mergulhou em pensamentos profundos. Os personagens das leis mostram que a maior parte da minha fé vem do massacre e da doença.
Eles são o caminho mais provável para eu me tornar um deus. A menos em termos de conquista, os nativos não têm, realmente, um conceito de raça e cultura, e há muitas batalhas até mesmo entre suas tribos. A fé na cura é o mínimo. Fé pura não mentiria, e Lei Lin só podia rir ironicamente. Pelo que parece, mesmo que a sua igreja desse água benta e ajudasse com a doença, os nativos ainda o tratavam como uma personificação de massacres, doença e morte. Bem, a fé que surge da reverência é sempre mais estável do que a do amor e respeito. O sorriso no rosto de Lei Lin se ampliou. Parece que eu não estou destinado a estar na boa facção. Lei Lin já decidira percorrer o caminho dos massacres. Com o poder que ele possuía, ele definitivamente não ficaria do lado dos bons deuses de qualquer maneira. Só pelo poder da fé, o massacre e a doença parecem mais estáveis. Lei Lin fizera sua escolha. Ele valorizou um domínio em massacres mais de um em doença. Além disso, poucos deuses haviam compreendido, alguns deles sendo Sirik e Malar. Embora Sirik fosse um deus maior, ele era meio louco, não prestando atenção à administração de sua igreja mortal. Isso causou grande sofrimento aos sacerdotes do assassinato. As coisas eram diferentes com doenças e peste. Lei Lin preferiria lutar contra lunáticos e feras do que a deusa das pragas, que era lúcida. Ele não queria que houvesse pragas ocasionais em seus territórios. Sirik. Lei Lin baixou o rosto, ridicularizando-o com uma risada sem som. Do ponto de vista dos deuses, tudo na ilha de Banks estava bem diante de seus olhos. Sintes, nossa vanguarda já assumiu as duas cidadelas em Ado City e Dole City. Enquanto conseguirmos a cidade de Du, a capital do Império estará bem diante de nossos olhos. As tropas da Fortaleza da Esperança prosseguiam tranquilamente pelas terras enormes. A menina a quem Lei Lin conferira um título, Sintes Bárbara, completara suas orações rotineiras. Ela agora estava ouvindo os relatórios de rotina de um oficial do exército nativo. A luz dourada brilhou em sua testa justa, fazendo com que ela fosse banhada em um brilho santo. A e seu irmão mais novo ficaram respeitosamente ao seu lado, tendo se tornado sua empregada e criada. Por gratidão pelo seu salvador, bem como pela necessidade de sobrevivência, os dois agora trabalhavam para ela. O Sintes parecia admirar o ótimo relacionamento do pai e os trouxera com ela. A capital. Os olhos de Aya se iluminaram como se ela tivesse se lembrado de algo, mas que rapidamente diminuiu. Bárbara pareceu pensar em algo e perguntou: Aya, você veio de perto da capital, certo? Milímetros. Eu já fui uma clã da Ju na tribo de Ado City. Eu escapei com o resto da minha tribo uma vez que a peste atacou. Aya falou devagar, e o irmão inclinou a cabeça como se tivesse se lembrado de algo terrível. Verdade seja dita, a maioria dos nativos que fugiram com eles morreu no caminho. A doença e a fome eram os maiores inimigos naturais dos plebeus. Menos de 1 em cada 10 atravessaram as montanhas e as águas, alcançando Hop Stronghold. Capítulo 1009. Caçador do Diabo recordando as dificuldades ao longo do caminho, e como eles fizeram isso com segurança, Aya sentiu como se estivesse em um sonho. Tudo isso é devido ao mestre, Kukulkan. Com esse pensamento, ela não pôde deixar de pegar o brasão sagrado em suas mãos, começando a orar silenciosamente. A capital imperial do Império Sacartes. Se eu puder derrubá-lo e oferecê-lo ao mestre. Uma ideia surgiu na mente de Bárbara, enchendo seus pensamentos. Ela não estava sendo gananciosa, tudo estava acontecendo muito bem. Embora ela tivesse trazido menos de 10.000 soldados da Fortaleza Esperança, muitos nativos que sofriam de enfermidades pediram para entrar. Mesmo aqueles do exército imperial mudaram de lado. Além disso, tendo obtido as notícias sobre a batalha divina através de alguns canais secretos, até mesmo os nobres do Império Sacartes começaram a vacilar. As consequências disso foram que o exército de Bárbara continuava se expandindo sem precisar gastar esforço. Chegaram até perto da capital com vitórias sem esforço. Ao longo do caminho, para obter a água sagrada e as bênçãos do deus da serpente emplumada, muitos refugiados nativos assumiram trabalhos árduos. O exército secundário também suprimiu as rebeliões para expressar sua lealdade. Sabendo que Hop Stronghold não tinha pessoas, Bárbara aceitou todas as ofertas de refugiados e exércitos. Em um curto período de tempo, o exército expandiu 5 vezes. Havia agora um exército nativo feito de 50.000 soldados, assim como outros refugiados.
Tiff inicialmente se preocupara com a possibilidade de haver espiões infiltrados, mas parecia que os nativos não tinham intenções a esse respeito. Pelo contrário, devido aos números enormes, fazer comandos e logística criou uma dor de cabeça para eles. Houve algumas vezes em que as coisas eram extremamente caóticas. O Império Sacartes agora parecia estar pronto, quando não podia nem mesmo cuidar de um exército tão grande. Os sucessos contínuos naturalmente aumentaram as ambições de Bárbara. Enquanto eu derrubar Dole City, a capital imperial perderá toda a sua proteção. Bárbara planejou em sua mente, antes de ver o caos na cidade ao longe. Atordoada. Fumaça preta grossa e gritos podiam ser ouvidos de longe. Relatório. Uma cavaleiro disparou, olhando para ele, algo urgente para relatar. Que ele venha. Bárbara balançou os braços e os guardas que o haviam segurado se dispersaram. Sintes, alguns líderes em Dole City juntaram as mãos para criar uma rebelião. Eles agora conseguiram o controle de toda a cidade e concordaram em desistir de sua fé para aceitar a serpente emplumada, mas somente se lhes dermos a água benta o mais rápido possível, e que eles esperem poder receber pessoas da cidade que estão agora no caos. Prosseguir. Bárbara assentiu e mandou o pedido. No início, esse tipo de cenário a deixara animada, mas agora estava entorpecida. Ela estava até se sentindo desapontada em conseguir algo para si mesma. No entanto, neste momento, ela tinha algo mais importante para fazer. A tomada da cidade correu bem. Sob a ameaça da morte, houve casos muito raros de falsa rendição. Bárbara usou sua experiência anterior e enviou um grupo de pessoas para ajudar a combater o incêndio. Ela então se encontrou com os poucos líderes e, depois de prometer que a água benta seria providenciada, toda a cidade de Dole estava um pouco ao seu alcance. A razão pela qual foi apenas um pouco em seu alcance foi porque ainda havia altares e sacerdotes. Estes também foram o último pedaço de resistência em Dole City. Quando se tratava de batalhas decorrentes da fé, eles estavam longe de ser intensos e aterrorizantes do que os habituais. Por essa razão, Bárbara não cedeu e se dirigiu ao altar. Sintes, o altar aqui é, para os dois falsos deuses, o gigantesco cavalo flamejante Woods e o imperador que estabeleceu o império, Akeban. Enquanto os sacerdotes do cavalo gigante perderam todo o poder, o clero de Akeban ainda tem apoio com força divina. Eles conseguiram um grupo de soldados para guardá-los. Um dos líderes que agora os liderava liderou o caminho com sorrisos manhosos. Depois de mudar de lado, seu totem, espírito divino imediatamente se tornou falso deuses. Se Leilin estivesse aqui, ele definitivamente lamentaria a praticidade dos seres humanos. Compreendo. Deixe o resto para a igreja. Bárbara observou o altar que agora era tratado como uma estrutura defensiva, e suas lindas sobrancelhas se franziram ligeiramente. Enquanto ela estava enojada com a traição desses líderes, ela não tinha escolha, para levá-los como exemplos para o resto. Depois de perder 2 semideuses, os sacerdotes dos semideuses não podiam mais atender à demanda de cura necessária e, nesse ritmo, a morte era certa. Aos olhos de Bárbara, trair por causa da sobrevivência era extremamente compreensível. No entanto, havia um lote de forças que resistiriam, o que tornou as coisas um pouco problemáticas. Consiga os guerreiros da igreja. Depois de percorrer a estrutura defensiva, Bárbara finalmente reconheceu que as forças de elite do inimigo eram realmente poderosas, e similarmente enviou seus próprios homens de elite. Entre os nativos, também havia profissionais exemplares. Os clássicos incluíam caçadores florestais e guerreiros amazônicos, que causaram alguns problemas a Isabel. Agora, muitos dos que guardavam o altar eram esses tipos de profissionais. No entanto, depois de construir a igreja da serpente gigante, Leilin também começou a construir uma igreja que foi militarizada, agora que ele tinha um grande número de nativos sob ele. Agora, um grupo de guerreiros nativos seminus e altamente capazes com tatuagens demoníacas chegou na frente de Bárbara. Sintes. Os guerreiros de Deus devem atender seus comandos. Bom, guerreiros do nosso mestre. Use sua fúria para expulsar os últimos pedaços de sujeira dos falsos deuses. Bárbara ficou na frente e mandou um comando para todos atacarem. Quase no mesmo instante em que a ordem de mobilização foi feita, houve uma enorme mudança para esses nativos. Todos começaram a remar, os músculos protuberantes pouco a pouco enquanto rapidamente se tornavam mini-gigantes. O brilho de feitiços divinos iluminou seus corpos, trazendo consigo o brilho único do Deus Serpente emplumado.
Sob a iluminação de tal brilho, as tatuagens do diabo em seus corpos se tornaram mais vivas, e seus olhos brilhavam com um olhar diabólico. As habilidades que só os demônios tinham foram dadas a esses guerreiros. Para nosso Deus. Vai! Esses guerreiros nativos com tatuagens demoníacas atacaram sem hesitação, resultando em um ataque semelhante a um tsunami em volta do altar. O número de guerreiros do nosso mestre aumentou em um grau enorme. Bárbara agora parecia tranquilizada, impulsionando esses guerreiros com feitiços divinos ao lado de outros sacerdotes. Como igreja, os padres e a força militar eram extremamente importantes. Tyr, por exemplo, tinha um caminho profissional distinto de paladinos. Enquanto combinava o que ele sabia da Ilha de Banks com sua própria força, com a ajuda dos cálculos de simulação do AI-Chip, ele também criara um novo caminho de força para sua igreja. Caçadores de Diabo. Como o nome indicava, todos os profissionais que se classificaram nessa área poderiam obter sensibilidade para os demônios e a capacidade única de rastreamento dos caçadores. Ao ativar as runas do diabo, eles poderiam até obter uma habilidade semelhante à das habilidades de linhagem dos diabos. Essa profissão, que era uma fusão entre guerreiros e detentores de linhagem, era muito poderosa, mas também havia falhas. Os profissionais tinham que atender a requisitos extremamente difíceis quando se tratava de sua força de vontade. Além disso, a dor de marcar as runas do demônio era horripilante. Felizmente, Leilin agora tinha muitos subordinados. Ele selecionou lentamente seres de 300.000 pessoas e conseguir alguns milhares de caçadores de demônios não foi difícil. Leilin criou especialmente algo especial para esse sistema de força. Se um ser pudesse capturar um demônio real e selá-lo em seu próprio corpo, o caçador obteria grande parte da força do diabo. Sua classificação pode até aumentar. Apenas caçadores com diabos selados dentro deles eram verdadeiramente caçadores de demônios. Por uma certa razão, Leilin pode não ter uma rivalidade com os diabos, mas eles eram claramente inimigos mortais. A razão pela qual ele criou esta profissão estava em preparação para os diabos no continente. Além de seguidores de glutonaria, todos os que tinham algo a ver com demônios seriam atingidos por ataques fatais de caçadores de demônios. Isso começaria a enfraquecer a força dos 9 infernos de Bator. Além disso, dedicar esforços para atacar os demônios era politicamente correto para a facção dos deuses no continente. Ninguém reclamaria. Bárbara naturalmente não sabia nada das intenções de Leilin. Enquanto isso, ela estava suspirando em choque pelas habilidades impressionantes dos caçadores do diabo. Aqueles que se retiraram para a igreja e guardavam o altar eram obviamente seguidores obstinados dos falsos deuses. Não houve necessidade de diferenciá-los e foi o suficiente para matar o lote inteiro. Depois que o altar foi expurgado, Bárbara entrou pesadamente dentro do salão. O piso verde estava agora tingido de vermelho sangue. Mas ela não achou nada de errado com isso. Para os nativos, roubar tudo do oponente, incluindo suas vidas, era algo natural. No coração do altar, havia uma estátua de obsidiana com um guerreiro montando uma carruagem de guerra. No entanto, o cavalo na frente da carruagem havia muito tempo se despedaçou dias atrás. Wen, como se sentisse que estava sendo desrespeitado, uma pressão aterrorizante surgiu do império que instituiu o imperador, a estátua de Akeban. HMPH. Deus falso. Bárbara limitou-se a olhar desdenhosamente para o imperador e agarrou a sagrada crista em suas mãos. Nosso mestre, serpente emplumada Kukulkan. Por favor, conceda-me força. O brilho santo característico de Leilin emanou da sagrada crista. Raios brancos brilhavam, e a imensa pressão de antes desapareceu, e houve até algumas rachaduras na estátua. Destrua a estátua e purifique tudo o que tem a ver com ela. Bárbara ordenou solenemente. Logo, estátuas, cristas sagradas, livros e até desenhos pendurados na parede foram derrubados, transformando-se em cinzas das chamas. Capítulo 1010. Criando uma nação. Fundação de uma nação. Feito com a limpeza básica da igreja, eles erigiram uma estátua do deus serpente alado. Com a liderança de Sintes Bárbara, numerosos guerreiros, soldados e nobres se ajoelharam para orar. Louvado seja nosso Senhor, o deus serpente alado Kukulkan. Você é a serpente do mundo que devora tudo e compreende o poder dos massacres. Seu corpo se estende pelo universo, estendendo-se ao passado, presente e futuro. Seus belos olhos são como o mais claro dos lagos, a água da qual pode curar tudo.
A estátua da serpente alada de Deus começou a brilhar com as orações, deixando as mentes dos adoradores à vontade. Nosso mestre respondeu: a estátua está completa. Bárbara exclamou deliciada, e então começou a orar em voz alta. O poder da fé convergiu para formar uma maré. Dentro dessa maré de fé, os dois olhos da estátua pareciam ganhar vida quando se iluminaram, com inteligência. Deslumbrante força divina se espalhou em todas as direções através da igreja, cobrindo a cidade e até mesmo os céus do lado de fora. Era como se estivesse limpando alguma coisa, repelindo e rejeitando um brilho dourado tingido de vermelho escuro. Esta é uma batalha entre a fé. Da perspectiva de um Deus, Leilen podia ver tudo isso acontecendo ainda mais claramente. Uma grande região, com a cidade Dole em seu coração, escapara completamente do controle de Acaban. Seu próprio poder agora preenchia a área. As regiões de Acaban estavam agora diminuindo. De agora em diante, a área em torno de Dole City não seria mais o seu lar, tornando-se o território de Leilen. A força de Acaban diminuiria se ele aparecesse, e Leilen o mataria facilmente. Mapas mostravam que a fé em Acaban havia sido reduzida a um mínimo. Tudo o que restava era uma pequena região em torno da capital imperial, as terras restantes cercadas e mordiscadas por Leilen. O dia em que invadiram a capital seria o dia da morte de Acaban. Essa foi a tragédia dos espíritos e deuses ligados à terra. Eles não podiam abandonar seus territórios e seguidores, pois somente a morte os esperava de outra forma. E pela mesma razão, Leilen não estava nem um pouco preocupada com a possibilidade de Acaban fugir. Esses deuses verdadeiros levam vidas muito melhores em comparação. Eles não estão limitados a domínios específicos ou regiões por sua fé, e mesmo se eles caírem eles podem se recuperar enquanto a fé neles ainda sobreviver no plano material primordial, se seus adoradores chamarem o nome do Deus, do fundo de seus corações. Eles são basicamente tão duros quanto magos de leis. Enquanto Leilen estava pensando, seus olhos repentinamente mudaram. HM. Aquele cara ainda se atreve a vir aqui? Seu corpo desapareceu, reaparecendo em uma igreja perto dos limites de seu território. Chic. Chic. Um grande escorpião dourado esperava no meio do ar. Ao vê-lo, tomou a iniciativa de sair do caminho, guardando seus ferrões e garras como se reconhecesse lealdade a Leilen. Alguma informação foi transmitida para a mente de Leilen. Parece que não está aqui para lutar. As feras têm um instinto de seguir o forte. O escorpião de ouro do semideus estava obviamente aqui para prometer sua lealdade. Vendo a morte do leão de duas cabeças, assim como o constante enfraquecimento de Acaban, esse era um curso óbvio de ação. Então, prove seu valor para mim. Leilen transmitiu com um brilho divino em seus olhos. Ele já tinha planos de pegar o escorpião. Afinal de contas, era um deus nativo e tinha tantos usos. Desde que ele planejou expandir seu poder e estabelecer um panteão, ele precisava ter os deuses nessa categoria. Acaban não funcionaria. Ele representava todos os nativos aqui naturalmente, tinha o direito de ter sucesso e governar a região. Leilen teve que destruí-lo. No entanto, as coisas eram diferentes com o escorpião dourado, e ele poderia usá-lo como um exemplo. Você deveria ser o totem dos ventos rarantes, certo? Aquela grande tribo de nativos. Leilen olhou diretamente para ela. Use todas as suas forças e junte-se ao meu ataque à capital do Império Sacartes. Isso provará sua lealdade. Eu também espero ver você por aí na Batalha Divina. Esta condição, evidentemente, não surpreendeu o escorpião. Sem qualquer hesitação, concordou. As alianças são tão frágeis diante do desastre. Leilen lamentou enquanto observava o escorpião sair. O rápido enfraquecimento dos poderosos deuses nativos lhe dera uma grande advertência. Quando ele construiu seu panteão, no futuro, ele teve que considerar as coisas de forma mais abrangente. Havia uma necessidade de contraste firme, e também um requisito de igualdade de oportunidades e justiça no mínimo. Sem essas coisas, mesmo que os deuses se tornassem poderosos, não escapariam do destino da traição e do abandono. A última campanha começará em breve. Leilen olhou ao longe na direção do Império Sacartes e fez sua própria profecia. Sem mais defesas bloqueando-a, Bárbara estava planejando assumir o resto de Dole City em um surto. No entanto, isso foi interrompido por uma ordem da igreja. Eu deveria esperar ordens. O Papa e Lady Isabel também estão vindo. Bárbara engasgou e depois olhou para o emissário. Eu definitivamente vou respeitar a vontade do Papa.
Não importa o quão corajosa ela fosse. Bárbara definitivamente não iria contra Tiff e os outros. Quando se tratava de status, ela ainda era nativa, enquanto Tiff e o resto eram adoradores de longa data. Embora se falasse de igualdade e liberdade, a distância natural entre eles era difícil de superar. Além disso, ela era uma mera adoradora. Ela naturalmente teve que obedecer às ordens da igreja. Bárbara sabia muito bem quanta influência o Papa Tiff tinha, e ela era apenas uma adoradora que se banhava a favor de seu Deus e veio a ser chamada de santa. Enquanto ela não fosse uma escolhida de seu Deus, ela não tinha poder para ir contra Tiff. O que devo fazer para ganhar mais do favor do Senhor? Bárbara colocou a palma da mão sob o queixo e mergulhou em pensamentos profundos. Leilin não se incomodou com esses pensamentos triviais de seus seguidores. Enquanto eles quisessem uma vida melhor na ilha de Banks, todos os seres ficariam do lado dele por uma variedade de razões. Esta batalha foi uma que eliminaria uma nação inteira. Uma nova ordem seria construída sobre as ruínas de Sacartes, e algo assim renderia fama e fortuna a uma pessoa. Não era algo para dar a alguém como uma santa. Na realidade, até Tiff não tinha as qualificações para fazê-lo. Havia apenas uma pessoa que poderia governar a área para combinar a razão e a lei. E isso era alguém que tinha o sangue de Leilin fluindo neles. Por esta razão, uma vez que Tiff e Isabel trouxeram o exército de elite de 50.000 soldados da fortaleza Strong, o próprio Leilin chegou discretamente ao quartel. Que o Deus deles, pessoalmente, desceu para eles. Imediatamente elevou o moral dos soldados a um nível aterrorizante. Em comparação, Dole-City estava em uma situação sombria. Um grande número de nobres decidiu abandonar o governo de Acaban e seus filhos, comprometendo-se com Leilin em segredo. Uma vez que os ventos fortes que acreditavam no semideus Escorpião se apressaram com seus guerreiros de elite mais de 10.000 homens, eles combinaram forças com a Hope Stronghold. Com tal exército cercando a capital imperial, até aqueles que acreditavam resolutamente em seu imperador agora vacilavam. As altas muralhas da cidade não podiam impedir a disseminação da peste, e obviamente não podiam fazer nada contra a vontade decadente do povo. Em apenas 3 dias, a capital do Império Sacartes foi invadida por dentro. Chamas surgiram no céu do Palácio Imperial, fazendo com que o exército que planejava lutar parasse em suas trilhas. Eles só podiam assistir enquanto o palácio que representava o glamour e esplendor da linhagem real desaparecia. Naquele mesmo dia, Leilin interceptou Acaban que planejava fugir. Ele matou Acaban com a ajuda do Escorpião, terminando oficialmente o domínio de mais de 5 séculos do Império Sacartes. A notícia horripilante de que seu deus foi destruído chocou os líderes e os nobres. Tendo perdido alguém para se comprometer com sua lealdade, poucos escolheram lutar contra Hope Stronghold, especialmente porque tinha água benta que poderia curar a peste. Mais rapidamente escolheu ficar do lado da fortaleza. A nova capital agora se chamava Fallen, e todo um novo império foi formado depois que as chamas da guerra lavaram toda a sujeira. Porque era um país formado a partir da fé, Leilin não estava disposto a passar a responsabilidade para os outros. Ele se tornou o primeiro imperador, e a partir de então o governo seria sucedido por aqueles com seu sangue por toda a eternidade. O novo império foi rapidamente reconhecido pelas tribos vizinhas. Depois que tudo o que pertencia ao Império Sacartes foi assumido, e sua organização se expandiu para toda a ilha de Banks, eles começaram um intenso esforço de erradicar a praga e limpar a terra. Com a água benta e o batismo de Deus, o Grim Reaper que devastou a ilha de Banks foi finalmente controlado. Para os plebeus, a Igreja da Serpente Gigante era como o sol no céu. Desde que a guerra terminou rapidamente, e eles tinham recebido um grande número de tribos, a avaliação inicial da população na região chegou a surpreendentes 920.000. A peste levara cerca de metade dos 2 milhões de indígenas iniciais, mas também deixava para trás uma enorme quantidade de riqueza. Afinal, a riqueza média era menor quando uma enorme população compartilhava recursos limitados. Esta também foi a causa das batalhas de vida e morte entre as tribos. Agora, porém, as terras cobertas superavam em muito as necessidades da população, e os intensos conflitos sociais eram aliviados. Depois de organizar a limpeza e a aragem da terra, além de anunciar a liberação de alguns escravos para tomar conta de sua própria terra, o império rapidamente ganhou uma reputação positiva. Leilin absorveu toda a fé dos seguidores, transformando-a em um poder firme que apoiaria sua ascensão à divindade.